Você está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. E hoje, falando de consciência, mas a gente tem que trazer também a questão que a gente sempre traz da coerência corpo, mente e espírito e trazer uma atenção ao corpo, que é um assunto que está no nosso campo já há um bom tempo. A gente vem falando de nutrição, vem trazendo especialistas aqui, né, para costurar esses assuntos. E costurando ciência com espiritualidade, todo esse mundo, esse universo que a gente ama, a gente trouxe um especialista aqui hoje para falar sobre jejum, uma pessoa que vive isso e que a gente ama os conteúdos, tem um conteúdo maravilhoso, que é o Dr. Eduardo Coraça. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, prazer, muito obrigado pelo convite e obrigado pelo reconhecimento, pelo carinho de admirar o conteúdo. Eu faço com maior vontade de realmente, como salvou minha vida, eu vejo como uma obrigação minha, pessoal, de disseminar isso e salvar a vida de muitas pessoas. Né? Que maravilhoso. Nossa, estamos tá motivados. Animado e curioso. Muito bom. Legal, então vamos fazer um brinde para começar aqui. Com cacauzinho da Sátiva, essa medicina maravilhosa que nos acompanha aqui. A gente ofereceu aqui pro Dr. Eduardo, ele tem a dieta crudívera, né? Crudívera. Aí eu falei pra ele, falei assim, ó, o cacau, ele, querendo ou não, é cru, né? A massa de cacau. Então, são ingredientes assim muito puros, né? E amazônico também. A gente gosta muito da marca do cacau da Sátiva. Se vocês quiserem conhecer mais, o site tá aí na tela. Tem outros produtos também, tem manteiga de cupuaçu, tem muitas coisas legais. E também é um ótimo substituto pro cafezinho, né? Sim, não. A galera que tá na nossa egrégora aí tá sempre reforçando o sagrado do cacau. Sim. E vamos falar da natureza divina, porque temos um presente aqui. Temos um presente pra você. Eu não sei se você é adepto a cogumelos nutrópicos, né? Esse daqui é um cogumelo, o reishi. Não sei se você conhece, mas a medicina chinesa reconhece bastante, né? Esses nutrópicos, esses cogumelos que ajudam bastante na longevidade, combater radicais livres, né? E esse aqui é um extrato, né? Aqui atrás tem como utilizar da natureza divina. É um presentinho pra você. Muito obrigado, muito obrigado. Que legal. E se vocês quiserem conhecer mais sobre os produtos da natureza divina, eles têm, assim, uma infinidade de coisas no site. Tem muitas ervas medicinais, aromaterapia. O site tá aí na tela e tem cupom de desconto também para os nossos ouvintes. E aí a gente tava falando de alimentação e tal, mas tem uns parceiros nossos que são maravilhosos, que é a Mata, né? Que eles têm os superfoods amazônicos. Então, olha, é interessante, queria deixar para você conhecer um pouco da Mata, que a gente é muito fã, porque eles têm aquele processo de liofilização, né? Que você deve saber bem, que preserva os nutrientes amazônicos. Então aqui tem o Superfood, que são 14 ingredientes amazônicos, o café deles, que são 4 ingredientes interessantes aqui, que é o Guaraná, de Maués, né? Café verde, Marapuama, e aí o TCM que eles mesmos desenvolvem. Então é outro nível de produto, assim, né? E é um café equilibrado também, não dá ansiedade. E a castanha. É muito bom. E o leite de castanha, que é só leite de castanha. É só mesmo. leite de castanha, só a castanha. Isso é muito prático pra gente também, porque a gente substituiu a lactose por coisas assim, como, né, a bebida de castanha. Dá pra sentir, quando a gente se alimenta dos produtos da mata, a gente sente que o nosso corpo agradece, assim, né? O intestino, tudo, a disposição, melhora tudo. Então, muito legal. Eu já vi eles no Veg Fest, já vi propaganda deles no canal, no YouTube também. Então, boa, já conhecia eles. Obrigado. Gratidão. Para quem quiser conhecer mais os produtos da Mata, o site é mata.bio. Aí na tela tá o site. Na descrição do episódio também tem cupom de desconto. Qualquer um desses produtos dos sites que vocês entrarem, se vocês usarem o cupom TRIBESEN, vocês conseguem o desconto. E ainda colabora aqui com o nosso canal, né? Porque querendo ou não, vocês apoiam nossos apoiadores e eles nos apoiam. TRIBESEN tudo junto, usa o cupom. E vai ser bem legal, já pega um descontão. E na sua tela aí também tem o QR Code nosso para facilitar a sua vida, para se relacionar melhor, ou links.tribesen para chegar lá onde realmente a gente tem os nossos canais mais íntimos ali, que é a comunidade lá no WhatsApp,
nosso grupo no WhatsApp. Então, se você mandar um DM no Instagram pra gente, a gente manda o link para você acessar e fazer parte dessa tribo. E também tem link para newsletter. Toda semana, sexta-feira, tem chegando aí na caixa de entrada da galera, nossa, textos, artigos maravilhosos que a gente escreve, histórias que a gente só conta lá, indicações de livros, filmes, eventos, coisas que a gente tá vivendo. É meio que o nosso noticiário ali, né? E além dos movimentos que estão acontecendo na nossa casa, no nosso espaço, tem um movimento muito especial que a gente faz uma vez por ano, que é a nossa imersão de fotografia na natureza. Perfeito. E esse ano é o último ano que a gente tá fazendo a imersão. A gente tá se despedindo dessa imersão que acompanhou a gente nesses 5 anos de jornada. Só que agora a gente tá com vontade, o nosso coração tá pulsando para fazer outras coisas, abrir esse caminho, esse espaço para outras vivências. E se você quiser aproveitar a última imersão de fotografia na natureza conosco, aprender um pouco mais através da arte da fotografia, sobre autoconhecimento, sobre expansão da sua percepção, vem com a gente que vai ser muito maravilhoso. Vai acontecer em dezembro, dia 13, 14 e 15, no Canto da Mata. Em Mairink, São Paulo. Vamos junto, vamos junto, que vai ser maravilhoso. Natureza, a gente tava falando aqui, né? Dr. Coraça é pura natureza, né? As frutas, estilo de vida do crudiverismo, né? Isso é muito interessante pra gente trazer também aqui. E não sei de vocês, mas eu já há vários anos, vídeo seu aparece pra mim, vira e mexe, assim, porque procurando saúde, nutrição, alguma coisa, sempre tem um conteúdo seu no YouTube, cara. Tá muito bem distribuído. Muito obrigado. Eu tenho lutado para isso, né? Já tem quase 18 anos, porque quando eu fui curado por o que a gente chama de medicina higienista, né? É um modelo de medicina criado por médicos americanos que acreditavam que a saúde é produzida por vida saudável. O que é vida saudável? É a interação com essas necessidades biológicas, com a natureza, que foi a norma por milhões de anos para a nossa espécie e continua a norma por até 1 bilhão de anos por todo tipo de organismo vivo no planeta. Então, muita gente não entende e hoje em dia a gente tenta substituir, né? Ao invés de pegar sol, toma cápsula de vitamina D. Ao invés de dormir cedo e desligar a luz cedo, a gente toma cápsula de melatonina, que é o hormônio do sono. Ao invés de comer saudável, a gente tenta pegar tudo em suplemento, né? Então, assim, a gente acredita que sim, a natureza é providente, fornece tudo o que a gente precisa para ser extremamente saudável. Só o ser humano não subestima demasiadamente a capacidade da natureza de nos fornecer saúde, né? Então, a gente acha que só com a interação com a natureza a gente já obtém ali tudo o que a gente precisa, não só para se manter saudável, mas até mesmo para recuperar a saúde. E, obviamente, como a gente estava falando aqui antes, né? Vocês têm uma pegada mais espiritual, o podcast próprio tem uma pegada mais espiritual. E eu acho que, obviamente, uma das partes do caminho realmente da espiritualidade é a vida saudável. Porque a conexão com a natureza traz coisas em nós que a gente ainda não compreende a nível científico, mas, obviamente, eleva a mente, o espírito, o corpo humano a um outro tipo de existência, né? Perfeito. Que legal. E você tem um estilo de vida, assim, que é muito curioso, né? Como o Lucas estava falando, vira e mexe aparece os seus conteúdos pra gente. E é legal porque a gente vê que você tem uma relação mesmo com a natureza, né? Você planta, você faz o seu próprio alimento ali. E isso inspira muito, né? Eu almejo isso pra mim, pro meu futuro, assim, que não demore muito, mas de plantar, de pôr a mão na terra. Aqui em casa a gente planta algumas coisinhas, assim, mas muito básico, né? E ter uma água boa, tudo isso é fundamental pro estilo de vida, né? E eu queria saber um pouco da sua história, assim, quando que foi essa virada de chave? Eu sei que deve ser uma história, assim, longa, mas, assim, como que você pode trazer brevemente como foi essa virada de chave para você olhar para esse estilo de vida? Bom, primeiro de tudo eu acho que todo mundo que me segue, se você já me conhece, já ouviu um pouco da história. Eu fui uma das crianças mais doentes que eu já conheci. Eu tinha sempre muito problema de saúde. Minha mãe sempre tentava tratar indo em médico. Médico recomendava o quê? Antibiótico, remédio e bife com batata frita para dar sustância. E, obviamente, eu estava sempre doente. Aos 17 anos, eu virei um dos melhores do mundo em Counter-Strike. Como eu não praticava muito esporte, não saía muito de casa, etc., eu acabava sempre jogando muito videogame e sempre fui muito bom no videogame. Virei um dos melhores do mundo no jogo mais jogado de computador do mundo na época, né? Então, eu viajei o mundo inteiro competindo
E na época já pagava bem. Hoje em dia os moleques, sabe, o MBR, até onde eu sabia, alguns anos atrás, tirava $35 mil de salário. Ou seja, por mês eles ganhavam $35 mil tirando benefício, né? 150 mil reais. Então o jogo na minha época não pagava nem de longe tão bem, mas ainda assim já começava a ser o início do profissionalismo dentro dos jogos, né? E como a gente ganhava bem, tinha 17 anos, sabe? Eu não pensava que eu tinha que viver saudável para poder jogar bem. Só que dos 14 aos 17, eu comecei a praticar muito mais atividade física, fiquei magro, em forma, eu praticava kickboxing, então eu me mantinha ali em casa, comendo arroz, feijão e bife. Eu me mantinha praticando esporte quase todo santo dia, baixo percentual de gordura, tinha até 17 anos no máximo, então dormia cedo, não era de balada, etc. E aí, quando eu comecei para fazer 18, a gente começou a viajar o mundo, comecei a viver de comida industrializada, fumar, beber, ir pra rave, sabe? Então, comecei a fazer tudo errado, e esse tudo errado começou a impactar em tudo mudar. Minha saúde ficou muito pior, e eu não conseguia mais jogar a nível profissional. E como era o sonho de qualquer garoto, você tem 18 anos para viajar para Coreia, Suécia, Estados Unidos, França, Chile, Paraguai, sabe? A gente viajava literalmente o mundo para dar tiro na cabeça dos outros. E eu adorava, né? Com 18 anos, ganhar bem para, sabe, gente ser celebridade, sair em jornal, poder viajar, competir, fazer tudo que eu gostava, né? Então eu não queria perder o jogo. E eu comecei a falar, por que eu tô ficando ruim? E eu não conseguia entender no início. Aí depois eu percebi que não era o mouse, não era eu. Era que eu comecei a fumar, comecei a beber, comecei a viver de comida industrializada, engordei e tava batendo quase 100 quilos. E aí eu comecei a fazer as conexões e comecei a mudança de estilo de vida para poder voltar a jogar bem. Eu não tava preocupado tanto com a minha saúde em si, mas com o resultado no jogo. Só que à medida que eu fui mudando minha saúde, eu fui me sentindo melhor. Fui vendo que eu funcionava melhor em todas as áreas da vida, neurologicamente, fisicamente, por aí vai. Então eu comecei a dar mais importância à medicina de estilo de vida sem saber que aquilo era uma medicina de estilo de vida. Sem saber que, na verdade, a cura tá na natureza, de certa forma, né? Nas práticas desses bons hábitos de vida. E aí eu sabia que ainda tinha algo a mais, porque eu tava malhando, então eu tava forte, sabe? Comia um montanha de arroz, peito de frango e, sabe, e feijão. Eu comecei... malhava 5 vezes na semana, 6 vezes na semana, então eu ficava bem forte, bem assim, parrudo. Só que eu me sentia podre por dentro. Eu ainda sabia que tinha alguma coisa de errado. Eu falei, tem alguma coisa a mais. Fui a muitos médicos, porque eu tinha um problema sério no nariz, que eu não conseguia respirar mais por uma narina, fumei por 5 anos, etc. Tinha muitos problemas alérgicos respiratórios desde pequeno. E tinha um problema sério na coluna, que também me prejudicava muito no jogo. Eu sabia que doía muito minha coluna e isso não me deixava me jogar muito bem. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou conseguir reverter esse problema? E aí eu fui a médico, muito médico alopata, e a coisa era sempre igual. Meu filho, vai ficar tudo bem, toma esse remedinho e vamos fazer essa cirurgia aqui, vai melhorar, mas só que você nasceu com esse problema e nunca vai ser realmente curado. Aí eu falei, cara, eles são obesos. Se eu quero saúde, como que eu vou aprender saúde com um cara que não aparenta saudável? Tudo bem, minha cara pode não estar melhor, que eu tô... Ontem dormi 6 horas, porque eu consegui só sair do podcast, aí fui pra rodoviária, o ônibus só saiu meia-noite e acordei 6 horas da manhã. Dormi 6 horas ontem, e aí no dia anterior também viajei na madrugada, etc. Posso não estar com a melhor aparência, e até porque quando a gente come de forma realmente natural, a gente fica um pouco mais magro que a média. Porque o corpo gosta. Ele reduz mecanismos de crescimento e favorece os mecanismos do jejum. A autofagia, a MPK, sirtuínas, FOXO, que são genes da longevidade, os genes de reparo. Por isso que a gente estava brincando aqui antes de começar o podcast, eu falei, não existe centenário de 2 metros de altura. Não existe centenário de 100 quilos. Não existe. Simplesmente maior demanda metabólica, maior prejuízo ao organismo, menos a homeostase, o equilíbrio fisiológico. Então, ser mais magro é benéfico em relação à saúde e longevidade. Pode ser anormal para a sociedade que está acostumada a todo mundo comer sal, todo mundo comer comida cozida, todo mundo comer óleo. Mesmo você larga o óleo de cozinha, você vai para o azeite, que continua sendo gordura concentrada.
Aí todo mundo aparenta um pouquinho mais redondinho, mais inchadinho. E no final das contas, isso não é... Pode ser visualmente agradável, que nem aquelas crianças cheinhas, né? Sempre é visto como mais saudável. Mas no final das contas, a criança cheinha tá não tão saudável assim. Sim. Então, assim, eu obviamente comecei a aparentar mais magro, porque eu larguei a medicina alopática e fui para a medicina naturalista. Ou seja, comecei a tentar homeopatia, acupuntura, osteopatia, quiropraxia. Mas eu falava, cara, ainda não tô me sentindo melhor. Eu só não me sinto tão mal porque não tô tomando remédio alopático, que sempre eu me sentia dopado com remédio alopático. Mas ainda faltava algo, né? Eu fui meio que na intuição mesmo na época, né? Não tinha dado científico para embasar o que eu tô falando. E aí eu acabei esbarrando com o conceito de comida crua. A Raw Food Diets da Demi Moore na Globo.com. Eu falei, o que é Raw Food Diets? Aí digitei no Google, abriu uma imensidão, assim, as pessoas falam, curei câncer, curei isso, me melhorei disso, melhorei daquilo outro, funciono melhor, consigo pensar melhor. Eu falei, cara, eu já tentei de tudo da medicina usual. Tentei de tudo da medicina naturalista, só não tentei comer que nem um bicho. Comer que nem um animal na selva. Faz muito sentido. 700 mil espécies vivem de comida crua. O que eu tô fazendo cozinhando o meu alimento? Porque se o cozimento causa perda de nutrientes e formação de toxinas e permite-nos a comer alimentos não adaptados à nossa espécie, ou seja, quem consegue comer batata, arroz, feijão e vaca na natureza? Sem uma panela, sem prato, sem talheres, sem garfo, sem sal, sem temperos, não dá para comer. É verdade. Nossa. É interessante isso, porque esses dias eu me deparei com uma informação, né, estudando sobre nutrição, falando o seguinte, né? Tem uma pessoa reclamando do feijão, por exemplo, né? Falando assim, nossa, o feijão me dá gases. O outro fala, não, feijão não me faz nada. Aí, dentro de um artigo que eu li, falava que o nosso microbioma aqui, ele se adapta, né, aos alimentos que estão sendo ingeridos. Por exemplo, no começo, se ele, em pequenas quantidades, gradualmente, ele vai produzindo enzimas para poder se adaptar a uma nova dieta, uma nova alimentação, de repente, né, um novo nutriente que está chegando. Faz sentido isso? O corpo vai se adaptando para produzir as enzimas para esses alimentos específicos? Sim e não. Existe, cada tipo de alimento tem suas próprias fibras e povoa o intestino com diferentes tipos de micro-organismos que são capazes, obviamente, de melhorar a digestão daquele alimento. E cada tipo de micro-organismo, por exemplo, a gente tem 2.000 genes. A microbiota tem mais de 20.000 genes. Nossa. Então, o que eles produzem dentro da gente é muito importante para nós. A microbiota é uma parte extremamente subestimada da saúde. Então, nós somos responsáveis por alimentar essas pequenas bactérias do nosso intestino e eles nos alimentam de volta, com o que a gente chama de, principalmente, os pós-bióticos. Que todo mundo ouviu de falar de pré-biótico e probiótico, mas muita pouca gente ouviu falar de pós-bióticos, que é o cocô da bactéria depois que ela come a fibra. A gente usa esse cocô, que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta. O acetato, butirato, propianato, para fazer um monte de coisa dentro do nosso organismo. Então, assim, a microbiota é importante e sim, o corpo precisa de um tempo para conseguir digerir aquele tipo de fibra. Mas ele não consegue digerir 100% algo que não foi geneticamente evoluído e adaptado para aquilo. Entendi. Porque, por exemplo, o eugenismo, essa ciência da saúde que eu pratico e advogo, que foi criado por médicos americanos há 200 anos atrás, que acreditavam que saúde é o resultado da vida saudável. Eles perceberam que existe uma dieta específica para cada tipo de espécie. Ou seja, todo animal que se parece com um jaguar, uma pantera, uma onça, um leão, anda em 4 patas, tem rabo, tem garras nas patas e tem uma mandíbula protuberante e todas elas comem carne. Não comem carne, eles comem o animal inteiro. Porque as pessoas acham que é carnívoro, então come carne. Não. Come osso, come cabeça, come vísceras, intestino, come pé, come tudo. Não come o salmão ali limpo, sabe? Sem osso ali. Só o bifinho. Exato. Na brasa, com sal, com tempero, com molho. É bem diferente. Então, todo animal que se parece com uma vaca, um jegue, um burro, um cavalo, come
grama. Eles são herbívoros. E muito vegetariano alega que é herbívoro sem entender o conceito. Se a gente fosse herbívoro, a gente ficaria de 4 no pasto, comendo grama o dia inteiro que nem uma vaca. Não é a coisa mais... Não atrai os nossos instintos, atrai? Não. Quando você vê uma fruta ali no pé, aquelas cores, o sabor, o odor, sabe? A aparência atrai. Mas quando você olha pra grama, você fala... É verdade. Não ligo, não, né? É verdade. Mas a vaca, ela fica lá salivando. Você vê ela assim no pasto, assim, ó. Sabe? Corre saliva e ela fica lá o dia inteiro comendo, mó de boa, mó feliz, como se estivesse, sabe? Debaixo de uma árvore de manga pra nós, né? Então, existe anatomia comparada, como a gente chama. Compara essas diferentes questões de anatomia, fisiologia, bioquímica e mostra o que cada espécie é feita para comer. Por isso que a gente tem carnívoro, herbívoro, insetívoro, que é os animais que comem insetos, nectarívoro, que é os animais que comem néctar, e existem os animais frugívoros, que são os animais que comem primariamente frutas e vegetais. Então, se a gente olhar para a evolução, inúmeros parâmetros científicos, desde paleoantropologia, genética, antropologia, história e por aí vai, a gente sabe que seres humanos viveram primariamente de frutas e vegetais. E não precisa nem de ciência. É só olhar para o Jardim do Éden, da Bíblia. Ou para a mitologia grega, que era chamada de Era Dourada. Ambas relatam que a gente vivia que nem chimpanzé na selva, comendo frutas e vegetais. E, olha que interessante, qual é a única espécie que tem capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce, polegares opostos e são bípedes? Ou seja, andam em 2 pernas e têm 2 braços. Só primatas. É verdade. Não é, Uau. cavalos, pássaros, lesmas, qualquer tipo de espécie ao longo dos mamíferos, vertebrados e invertebrados, só chimpanzé anda em 2 pernas e tem todas essas capacidades. E polegares opostos facilita uma vida arbórea e facilita a colheita da fruta, ou seja, a fruta cabe ergonomicamente na nossa mão. Você vê que é uma precisão. Exato. É verdade. Aí, a capacidade de sentir o gosto doce. Outras espécies, joga uma manga para um gato e joga um salmão. E bota o gato para, sabe? Ele vai sempre comer o salmão. Mas a manga, ele não tem a capacidade, ele não tem um gene que a gente chama de TRSA1, eu acho que é o TRS1, não me lembro exatamente o nome do gene. TRS2, que codifica proteínas que vão para a ponta da nossa língua e permitem nós a sentir o gosto doce. Ele não tem isso. Ele tem proteína, um código genético que codifica proteínas que vai para a ponta da língua dele e permite ele sentir o gosto de gordura e proteína. Por isso que ele come o salmão cru com o maior prazer. Qualquer coisa crua, um bicho cru, ele come com o maior prazer. Né? Sim. Então, ou seja, os primatas antropóides, que é nossa linhagem de acordo com a biologia, são feitos para o consumo quase que exclusivo de frutas e vegetais. Que interessante. E aí tem até teorias que falam, né, que a gente foi expandindo a nossa consciência, né? Se a gente tem essa evolução através, né, da teoria dos primatas, né, que a gente foi evoluindo. Mas eles falam que através do alimento cozido, houve essa expansão da consciência. Existem algumas teorias, né? Ou também de que os primatas foram lá comer os cogumelos, né? Tem algumas teorias que falam que a gente foi expandindo a nossa consciência e aumentando, né, a nossa cognição. Como que você vê essa teoria também, assim? É como uma teoria falha, né? É só uma teoria, porque no final das contas a gente sabe desde 1980, em estudos de Adventista Sétimo Dia de Loma Linda, na Califórnia, porque os adventistas são um grupo perfeito de estudo em termos de epidemiologia. Ou seja, eles têm os mesmos hábitos. A única coisa que difere é a dieta. Alguns comem carne, alguns são pesco-vegetarianos, alguns são vegetarianos e outros são veganos. Então, todas as outras variáveis de confusão são cortadas, porque eles têm os mesmos hábitos. Só a dieta que diverge. Os que comem mais proteína animal são os que mais têm demência. Nossa. Ou seja, doenças neurológicas. Porque carne não tem fibra, não tem fitonutriente. São vários fatores que auxiliam a proteção e o desenvolvimento do cérebro. A fibra, por exemplo, auxilia a barreira hematoencefálica. A barreira entre o sangue e o cérebro. Porque as coisas que passam para o cérebro precisam ser muito precisas. Não pode passar nada que não deveria passar. Entende? Da mesma coisa no intestino, que a gente chama de leaky gut. Quando a pessoa não come de forma saudável, ela não tem fibra,
a fibra não auxilia a produção desses ácidos graxos de cadeia curta que formam uma barreira intestinal. E aí passa moléculas grandes para o sangue, causa alergia e causa vários problemas. Sim. Então, ó, a carne é correlacionada à neurodegeneração e atrofia cerebral. Da mesma forma que os AIDS, os subprodutos da glicação avançada, a carne é correlacionada à neurodegeneração. Eu nunca vi questões de atrofia cerebral. Mas os AIDS, os subprodutos da glicação avançada, que são muito mais formados em gordura e proteína, ou seja, na carne, queijo, leite e ovos, que são uma das 420 substâncias tóxicas produzidas pelo cozimento, são correlacionadas à atrofia cerebral e neurodegeneração. Nossa. Ou seja, pessoas que comem mais, vamos dizer, eu como fritura, etc, como mais carne, cozinho ela bastante, etc, eu formo mais AIDS, subprodutos da glicação avançada. Esses AIDS, em altos níveis no sangue, em pessoas acima de 40 anos de idade, causam atrofia cerebral em até 6% ao ano. Ou seja, seu cérebro atrofia até 6% ao ano a nível científico se você tem muito metilglicosal no seu sangue. Então, aí eis a grande questão. Se as toxinas do cozimento e a carne são correlacionadas à neurodegeneração e atrofia cerebral, como que a carne e as toxinas do cozimento evoluem no cérebro? Aí a gente olha para quais são os animais mais inteligentes da natureza. Os primatas antropóides. Dentro dos primatas antropóides, qual é o animal mais inteligente e qual é o animal mais burro? O gorila é o mais burro e o bonobo é o mais inteligente. O bonobo é o mais similar a nós em termos de genética, o mais similar a nós em termos de microbiota, o mais similar a nós em termos de comportamento social, o mais similar a nós em termos de tudo. Ou seja, a genética mostra que a gente saiu dos bonobos e não do gorila. O gorila é um ancestral mais antigo do que o bonobo. E no final das contas, o que acontece? Os animais folívoros, agora a gente tem artigos sendo publicados na Nature que mostra que a dieta é o principal fator que causou o crescimento do cérebro dos primatas. Uau. Porque a gente achava que eram questões sociais, etc. Então, aonde eu tô querendo chegar? A fruta é um coquetel químico ainda não compreendido pela ciência, que é uma bomba nutricional que fez a evolução do cérebro humano. Tanto é que os dados científicos mostram que a gente comia primariamente fruta até muito pouco tempo. E há 200 mil anos atrás, começou a ocorrer uma involução do cérebro humano, que cada vez mais se desenvolvia e crescia em termos de complexidade, se tornava cada vez mais inteligente e parou de evoluir, assim. Foi por quê? Porque a gente saiu da Era Dourada. Sim. A gente começou por causa da última Era Glacial, congelou o globo, faltou fruta, a gente teve que começar a comer carne por sobrevivência. E começou a cozinhar também. E aí, esse menor perfil nutricional, ou seja, carne tem muita proteína, mas em termos de micronutrientes, vitamina, mineral, que sai do solo, que é o que a planta puxa, tem pouco. Entende? Tem um excesso de ferro ali, tem um excesso de cálcio no leite, mas a variedade de vitamina C, vitamina A, é tudo nos vegetais. Quem produz isso é a planta. Sim. O animal, quando ele come, o que ele faz? Ele armazena dentro dele e gasta muito. Entende? Você vai pegar a vitamina C, você vai gastar um monte, você vai armazenar muito pouco. Mas tem um pouco na carne. Não estou dizendo que não tenha. Mas em termos de calorias por caloria, você pega qualquer tabela nutricional, você sabe que fruta e vegetal tem muito mais nutrientes. Então, eis a grande questão. A planta é o laboratório químico da natureza. E por isso que, se você for ver, os animais carnívoros são os mais burros. Eu não estou criticando um cachorro ou um gato, mas você vê que um chimpanzé ele consegue aprender língua. São totalmente adestráveis, né? Os animais que se alimentam de carne ali também, né? Exatamente. No final das contas, os primatas são os mais inteligentes e não tem o que debater. E provavelmente foi a fruta que evoluiu o nosso cérebro. Aí a gente não está comendo carne e comida cozida há muito tempo. Em termos de evolução humana, foram 150 milhões da ordem. Se estima que primatas já estão no planeta de 50 milhões a 150 milhões de anos. Em termos de raça humana, são 8 milhões de anos. Em termos que a gente começou a cozinhar e começou a comer carne, tem 100 a 200 mil anos. A gente acredita que 100 mil anos, né? Nossa, é pouquíssimo tempo. Para a evolução, isso é um tempo nulo. Então, se foi a comida cozida, é a carne que evolui o seu cérebro... Entende? E aí você entra em questões até espirituais. Porque no final das contas a sensação que você tem quando você começa a aliviar essa carga digestiva e o que você consegue entender do mundo e sentir uma conexão com o planeta, eu até sou
duvidoso de falar de Deus, mas sentir uma conexão com Deus, com algo maior, com a natureza, com os animais, com tudo que vive, até empatizar com outros seres humanos, é uma coisa surreal. É uma simbiose, né? Aí você vira uma célula que tá a favor do planeta, né? Exato. É uma simbiose. E o que é mais interessante? O que a biologia mostra é que nós somos os simbiontes das frutíferas. Ou seja, a árvore é inteligente. A gente já sabe disso. Ela não tem um cérebro, mas ela é inteligente. Então, por exemplo, elas competem. Ela pensa no tipo de semente que ela vai produzir para conseguir reproduzir, o tamanho da semente, etc. Ela pensa no gosto da fruta, porque quanto mais ela atrai o primata, mais ela se reproduz. Então, o que ela faz? A semente não fica pronta até a fruta estar pronta. Então, quando a semente está pronta, a fruta se torna doce, suculenta, cheirosa, colorida, falando, vem aqui me comer. E aí eu tô te dando sua comida, seu sustento, e eu tô pedindo para você fazer o quê? Indiretamente, botar na terra. E às vezes até defecando. Sim. Que o próprio cocô já é o adubo do solo, vai auxiliar a produção de micro-organismos ali, né? Aí você vê larvinha, etc, crescendo, povoa o solo, aquilo se torna mais nutritivo, a planta cresce. Uau! Entende? É uma troca. As árvores, por exemplo, abelhas, elas comem o néctar e polinizam e se grudam ao pólen automaticamente e vão ter que polinizar outra planta quando elas forem comer o néctar. Então elas não estão pensando em polinizar, elas estão pensando em comer. Mas ao mesmo tempo ela faz o trabalho para a planta, que a planta tá trocando com ela sem o animal nem ter uma escolha, entende? Sim. E por isso que muita gente fala, mas não vai ter fruta para todo mundo. Claro, somos chimpanzés que estamos escolhendo comer grãos, carne, comida industrializada, e aí a gente não replanta as árvores. E fazer cocô para mandar pro mar, né? Exato, a gente caga na água, onde não deveria estar cagando. Porque no final das contas o cocô é uma forma principal de adubo ali, né? E aí agora a gente usa adubo sintético, NPK, etc, fertilizantes sintéticos, ao invés de usar as nossas próprias fezes, que era uma parte do ciclo da natureza de, sabe, consumo, nutrição, e vai pra planta e volta pra gente, por aí vai. Sim. Harmonia da natureza, Nossa. né? Muito bonito pensar dessa forma harmônica. A gente fala, a natureza não é perfeita, ela é harmônica, né? Muito legal. E pra gente contextualizar um pouco a questão do jejum também, né? A gente falou um pouco de nutrição, crudiverismo e tal. E pra gente contextualizar um pouco do jejum, por que a gente tá muito com isso no campo, né? O jejum. Vou te explicar uma coisa interessante que tá aparecendo pra gente, né? A gente vê que em muitas tradições milenares se fala do jejum. E dentro dos nossos estudos, muitos amigos e outros facilitadores e tal, mestres, estão sempre ali fazendo jejuns periódicos, detox também, várias coisas nesse sentido. E a gente começou a entender um pouco, pensar um pouco disso. Nós mesmos começamos há algum tempo, em períodos, fazer jejum intermitente e ver bons resultados e tal, sentir melhor, estudando um pouco isso de forma superficial ainda. Mas, com um trabalho nosso mais espiritual, a gente vem recebendo mensagens sobre a purificação do corpo, que é extremamente importante. Tá assim, ó, purificação do corpo, renovação celular. E para poder nos dar o sustento para fazer todo esse trabalho que a gente vem fazendo, esse acesso. Ou seja, na verdade, é ter vitalidade, clareza, saúde para fazer o que tem que ser feito, né? E até mesmo quebra de padrões antigos, exato, né? E aí o jejum como uma ferramenta interessante, assim como a respiração, a meditação, o jejum, tem vindo essa palavra jejum, por quê? Como o jejum... Eu vou passar para você falar sobre o jejum, mas está falando basicamente pra gente que purifica seu corpo, renova essas células para liberar o que é velho, para liberar antigos padrões repetitivos, energéticos que estão aí, às vezes de ancestrais, memórias, e através desse jejum vai te dar a possibilidade do novo. Então, esse é o contexto, né, que eu tô trazendo, mas eu quero que você traga uma definição para o nosso público sobre o jejum, da sua melhor forma. Bom, antes só de trazer a coisa do jejum, só para complementar,
eu pratico uma medicina higienista. Ou seja, não é só a dieta, né? É sol, é sono, é atividade física, é cronobiologia, crononutrição. Ou seja, ver luz fora do horário desequilibra a nossa dieta, desequilibra o processo nutricional, desequilibra todo o funcionamento do nosso organismo. Então, comer fora do horário, a gente sabe que engorda bem mais. O alimento se torna mais calórico, entre aspas, só por você comer mais tarde da noite. Então, assim, as pessoas pensam às vezes que eu falo só de dieta ou jejum, mas é um anexo de tudo. E as pesquisas são muito claras. Por exemplo, a gente tem agora florestoterapia, pesquisadores japoneses já publicando sobre isso há 20 anos. E eles mostram que andar dentro de uma floresta reduz glicemia. Ou seja, é um remédio para o diabético só de andar dentro da floresta. E não é só a andada que reduz a glicemia, não. São os gases invisíveis que as plantas secretam, chamados de fitoncides. E esses mesmos gases entram dentro da gente e também reduzem a incidência de câncer, por melhorar o sistema imune e auxiliar proteínas antitumorais. Entende? Então, assim, ver a natureza, tocar na natureza, comer a natureza, estar em contato com o solo plantando, tudo isso já está sendo comprovado como cientificamente benéfico à nossa saúde, tá? Então, só de tocar no chão, você melhora a sua microbiota intestinal. Perfeito. Tocar na terra, né? Então, só para as pessoas entenderem mais ou menos que a coisa é muito ampla. A medicina de estilo de vida não é só a comida ou só o jejum. E, para finalizar e começar sobre o jejum, uma dieta frugívora é um semijejum. O frugivorismo é o quê? A definição da biologia para os primatas antropóides, para os animais que comem primariamente frutos e vegetais. É a nossa predisposição dietética, quer a gente queira ou não. A gente pode querer ser carnívoro, querer achar que é carnívoro, etc. Mas nosso organismo é feito como de um chimpanzé, feito para comer frutos e vegetais. Ele funciona melhor para isso. Mas nosso organismo consegue sobreviver em qualquer tipo de dieta. Tanto é que as pessoas vivem de comida industrializada e vivem 30, 40 anos, mas não sobrevivem, né? Não vivem, sobrevivem, mas conseguem. Então, o combustível ideal é fruta e vegetal, é uma dieta frugívora. E esses fitonutrientes, como a gente chama na natureza, são fitonutrientes horméticos. Ou seja, hormese é o que não me mata, me torna mais forte. Eles ligam esses mecanismos de jejum. Então, muita gente pensa, quando vai falar comigo, só quer jejuar, mas só comer fruta e vegetal, você já está ligando de forma menor, mas ainda assim ligando os mecanismos do jejum. Tá? Perfeito. Então, vamos lá. Por exemplo, a atividade física liga os mecanismos de jejum, nos músculos esqueléticos, mas liga. Então, muita coisa liga essa hormese. Banho gelado, sauna, tudo isso induz um estresse ao organismo que fala, olha, opa, pera lá. Então, a gente tem que se proteger, que é a mesma coisa, coisa similar que acontece com o jejum. Então, vamos lá. O que acontece? A gente falando o primário sobre o jejum é a forma que a natureza utilizou desde o início da vida para a regeneração. Ou seja, desde vamos explicar um pouquinho de biologia aqui. Procariontes e eucariontes. Procariontes foram as primeiras células no planeta. As células primitivas, que ainda não tinham todos os compartimentos, como a gente tem as organelas celulares. Então, é o início da vida, né? Foi se evoluindo, e aí se tornou os organismos marítimos, depois se tornou os répteis, né, que começaram a sair do mar, aí depois de répteis veio mamíferos, né? E aí todo o desenvolvimento da vida marítima, terrestre e aérea. Então, eis a grande questão. Desde essa primeira célula viva, a gente já tem o mecanismo de jejum e de mitogênese. Quando a gente come, quando essa célula comia sua comida primitiva, ela crescia. Quando ela parava de comer, ligava esses mecanismos que a gente chama de MPK, sirtuínas, FOXO, obviamente de forma homóloga. Não é o mesmo mecanismo. A gente evoluiu e, obviamente, é um mecanismo similar, mas a gente compartilha esses mecanismos com fungos, com ratos, com minhocas, com cachorros, primatas e seres humanos. Tá? Então, isso é ao longo da vida. Então, plantas jejum. Por exemplo, não sei se vocês já viram, eu adoro plantar, né? Então, lá no quintal, por exemplo, se eu cortar um galho de figo ou um galho de amora e pegar o galho e botar no chão,
ele cria novas raízes e vira uma nova árvore. Aí você fala, pô, mas calma aí. Se é um galho, não tem raiz. Se não tem raiz, não come. Como que tá crescendo sem boca? Entende? Sem a boca da planta. Ele faz autofagia no próprio galho. Ou seja, o próprio galho tem reservas nutricionais, tem gordura para queimar e criar uma nova raiz. Nossa, isso faz muito sentido. Eu acabei de voltar do sítio da minha avó e ela pegou umas mudinhas para eu plantar. E aí ela falou, vai cair a folha e vai parecer que tá morrendo, mas vai vingar. E é exatamente isso, né? Perde a folha. Economização de energia. Ela tá redirecionando para outros lugares que é mais importante. É a mesma coisa que a gente faz. Você tá comendo pra caramba, tá obeso. Mas o seu corpo precisa de um descanso, precisa de um jejum. Ele sabe que tem muita gordura corporal ali. Ele redireciona para comer a gordura corporal, porque comer de forma externa gasta muito mais energia do que comer de forma interna. Então ele começa a comer de forma interna e começa a se reparar. Por exemplo, você corta o rabo de uma salamandra, ela jejua até crescer um novo. Só que de répteis para mamíferos, a gente perdeu esses genes de regeneração. E aí cientistas ficam prendendo axolotes, que é um tipo de salamandra, no laboratório, e ficam cortando pedaços dela e tentando entender quais genes a gente perdeu para tentar ligar no ser humano e fazer que a gente regenerasse um braço. Mas, por exemplo, você corta uma minhoca em 3, só o rabo da minhoca cresce uma nova. Nossa. Ou seja, só o rabo, não tem mais boca, não tem mais intestino. Como que ela come? É verdade. Mesmo assim, ela consegue se regenerar e crescer uma nova. Entende? A estrela do mar também consegue. Você corta vários pedaços da estrela do mar, cresce uma nova. Entende? Sim. A coisa é muito impressionante. Os organismos mais inferiores têm uma capacidade regenerativa muito maior do que a nossa, mas ainda assim, nós temos uma capacidade regenerativa muito mais impressionante do que a gente acredita. A gente tá usando, tipo, nada dessa capacidade, né? Porque a gente inibe ela. Porque toda hora que a gente come, a gente desliga esses mecanismos de crescimento e é desde que nem naquela primeira célula lá, como eu estava falando. Ou ela cresce ou ela repara. Então é uma gangorra. Quanto mais você está comendo, mais o crescimento é favorecido. Quanto menos você está comendo, mais o reparo é favorecido. Quanto mais proteína, principalmente, você está comendo, mais você liga IGF e mTOR. IGF-1 e mTOR, que são os mecanismos principais de mitogênese do nosso organismo. São os organismos que levam, os mecanismos que levam proliferação celular. Então, por isso que a galera de academia aparenta bonitona. Porque tá crescendo, tá forte, mas ao mesmo tempo tá reduzindo o reparo. Que aí, para você reparar, você precisa da apoptose, por exemplo. A apoptose é um dos principais obstáculos do câncer. A apoptose é morte programada celular. E o organismo ele é feito para quê? Não existe comida abundante na natureza. Não existiu ao longo de toda a evolução. Agora, não só a comida é abundante, como a proteína é abundante. É verdade. Então, a gente inibe os mecanismos de reparo. E aí nunca deixa as células velhas serem mortas e limpas. Porque é que nem um carro. Para rodar, ele precisa jogar gás carbônico para fora. Só que o gás carbônico não está sendo liberado. Porque ele só roda e não para no mecânico. É como se você, com o corpo humano, quando você come a dieta usual e vive da forma usual, você tá sempre pisando no acelerador. Mas você tem que pisar no freio para botar no posto, botar mais gasolina, reparar as rodas, trocar, etc. Então é isso que está acontecendo. E aí, as células senescentes, são células velhas, células zumbis, como a gente chama na ciência, são acumuladas no nosso organismo, começam a gerar citocinas inflamatórias, começam a inflamar os locais adjacentes e o câncer começa a proliferar. Entende? Porque as células que estão se tornando cancerígenas não podem ser mortas porque você tá sempre com o pé no acelerador ali, tentando correr. Sim. Na natureza teria sempre um equilíbrio entre a comida e a falta de comida. Comida e falta de comida. Todo animal passa por privações. Porque não tem comida o ano inteiro em altas quantidades, em quantidades absurdas de calorias, de proteína, etc. Então os animais podem comer um alimento mais proteico. Mas às vezes vai ter vários alimentos hipoproteicos. Alimento mais proteico, alimento hipoproteico. É muita comida, pouca comida. Então é um constante feasting and fasting na natureza, né? Perfeito. Banquete e jejum. Banquete e jejum. Sim. E agora a gente nunca faz jejum. As pessoas comem de 7 da manhã até as 10 da noite. Verdade. Nossa. E aí você falando isso, até me lembra dos espartanos, né? Os gregos, os espartanos, os samurais.
eu sempre vejo histórias que é isso aí, é jejum e treino o dia inteiro pra ter um banquete no dia. E aí os caras eram trincados, né? Forte, atlético, né? É muito interessante ver que o nome, a palavra petit déjeuner, ou seja, café da manhã em francês, foi inventada 200 anos atrás. Nossa. E não só isso, você vai para Sócrates, eles falavam que civilizações que comem mais de 2 vezes ao dia são bárbaros. Porque não existia comida frequente assim, né? Não era... E também não tem necessidade. Quando você come uma dieta rica em fibras, uma dieta saudável, tipo eu como pra caramba. Eu vou sentar pra comer no almoço, vai comer pelo menos 2 quilos de fruta. Mas eu passo o resto do dia inteiro sem fome. Entende? E com energia. Com energia. Foco e tal. Exato. Sim. Porque a fibra, etc., não causa aquele pico glicêmico. Sobe a glicemia e ela se mantém constante. E ainda você vai armazenar o que a gente chama de glicogênio. É açúcar nos músculos. O amido animal. Que aí você vai lentamente ao longo do dia quebrando ele e mantendo a glicemia. Porque a glicemia vai cair, aí ele vai... vamos lá, glucagon, começa a usar... É o que eu estou em agora. Eu estou em estado catabólico. Ou seja, eu estou em estado de jejum. Eu só vou comer ao meio-dia. Eu sempre faço isso. Já tenho quase 18 anos. Então, agora minha insulina está baixa e o glucagon está alto. Porque a insulina é o hormônio de armazenar. E o glucagon é um hormônio de quebrar. É quebrar as reservas para começar a utilizar e manter. Por isso que eu estou funcionando, tem energia, etc. Porque eu estou nesse modo de catabólico. Então, essas pessoas que se mantêm em modo constante anabólico, que é o top das academias, né? A galera quer crescer músculo, quer anabolismo, vai viver menos. Sim. Porque vai produzir mais hormônio, mais insulina. A gente sabe que a insulina é um mitogênico, é um desenvolvedor de mitose. A gente aprendeu na biologia ali da divisão celular. Então, tudo que estimula a divisão celular e o armazenamento, o acúmulo de gordura, vai te fazer envelhecer mais rápido. Por isso que a insulina alta é correlacionada a câncer, correlacionada a diabetes, correlacionada a doença cardiovascular e por aí vai. Faz muito sentido isso, até pelo... Pra mim, eu sempre me passo isso na cabeça, porque primeira coisa, ficar me preocupando no preparo, na alimentação a todo momento... Pra mim, nunca fez sentido. E sem dizer que tem um mito, né? Que saiu pelos próprios profissionais da saúde uma época que a gente tinha que comer a cada 3 horas pra emagrecer, A indústria, né? A indústria coloca, né? Pra vender. Inclusive, e tal, essa foi uma das dúvidas de um dos nossos ouvintes, falando assim, como que desabitua isso? Porque falaram isso e agora a gente tem que ficar refém dessas refeições, né? E todo mundo quer melhorar, né? Não quer ficar refém da comida e viver só pra comer, né? Parece que todo momento a gente ou tá trabalhando ou tá preparando comida pra comer. Ou comprando, né? Gastando dinheiro com comida. É só complementar. A questão que eu trago, além de não ter coerência nenhuma, né? A gente desprender essa energia, essa atenção no preparo e tudo mais, né? Pra mim, o que eu fico sempre pensando aqui, né? Eu quero ter vitalidade. Eu quero ter clareza mental. Eu quero ter saúde. Eu quero ter meu corpo ativo. E quando eu vejo uma dieta tradicional, e muitos anos que eu passei sentindo coisas assim, eu sinto que a energia ela é completamente irregular. Ela fica assim, começa, tá à disposição, 2 horas depois cai, sono, fadiga mental, brain fog, vai, toma café, não sei o quê, e vai fazendo esse jogo que desencadeia em doença. Não tem outro caminho. Então, para mim, não faz sentido esse modus operandi padrão da sociedade, principalmente porque se analisa hoje a sua vida, faz um diário e fala assim, ó, qual que foi o seu gráfico de energia durante o dia? Vai ver essa montanha russa. E a gente quer o quê? Um caminho para ficar, de fato, liberto, com uma energia estável, com a emocional em dia, não é? E com a mente ativa, assim, igual você tá trazendo com tanta clareza, né? Tantos conhecimentos que são complexos, né? Para as pessoas, mas que você traz com muita clareza. E dá para ver, é nítido, né? Que isso faz muito bem para nossa saúde. E eu acredito que seja um processo também de adaptação, né? Quem tá certo? O homem moderno ou a evolução? Porque é o parâmetro da natureza. Assim, as pessoas me criticam, falam, viver de fruta, tá magro, etc. Mas eu sou o padrão. Na natureza,
Os animais não são extremamente obesos ou parrudos, etc. Sabe, um chimpanzé é 1,50 m. Forte pra caramba, mas não parece bombadão. 5 vezes mais forte que um ser humano quilo por quilo, mas não tem um braço de 50 centímetros que nem os bombados da academia que não levantam metade que um chimpanzé levanta. É verdade. Entende? Então, assim, eu já jejuei para 40 dias, vivo há 18 anos de comida crua. Se eu tivesse errado, eu estaria morto. Estaria realmente desnutrido. Eu jogo tênis por 4 horas seguidas. Entende? Sem beber água, sem parar. Tranquilo. Sem comer. É outro nível de desempenho. Mas sim, eu fico um pouco mais magro. Ou talvez a aparência também por causa da minha infância. Que eu tive uma péssima infância. Era muito doente. Eu não aparento tão saudável quanto eu deveria aparentar. E tem vários outros fatores hoje em dia também, né? Eu, por exemplo, estava viajando de ônibus. Estou, super privado de sono já há dias. Então, a gente não vive mais na natureza e as pessoas também têm que entender que não é 1 ano, 2 anos de vida saudável que apaga todo o resto. Perfeito. Mas a coisa do jejum é bem... Eu vou responder a sua pergunta, mas a coisa do jejum é bem básica, é bem simples. A natureza usa como um mecanismo de regeneração. A gente, quando tem qualquer estresse físico ou emocional, a regra de ouro nossa higienista é: se você não está confortável em mente ou corpo, perca 1 ou mais refeições até o conforto voltar. O jejum para nós é utilizado como mecanismo de saúde, terapêutico. Mas óbvio, tem a influência espiritual, tem a influência de... até o que muita gente fazia, exibicionista, que eles, tipo, o Gandhi, por exemplo, usava em prol da paz, né, para protestar. Você tem outras questões, tem muita gente que usa para perder peso, né? Mas para nós é um mecanismo de regeneração, como todos os animais e plantas usam na natureza, né? Então, basicamente, o jejum pode ser apresentado dessa forma. Mas, óbvio, todas as religiões citam o jejum como uma purificação espiritual. E eu vejo isso. Quanto mais fruge, com restrição calórica e fazendo jejum parece que meu cérebro é purificado. Eu não consigo pensar coisas ruins, eu não consigo ter, sabe? Cada vez mais ético e coerente e certinho eu fico, porque eu acho que essa é a natureza humana, né? Tanto é que a gente tem o mito do bom selvagem na literatura. Em várias correntes literárias antigas, a gente tem o mito do bom selvagem. O homem na selva é bom, é altruísta, é pacífico. Quando ele vai para a cidade grande, quando ele é corrompido pelo homem moderno, ele se torna mal, né? Então, o mito do bom selvagem por isso. Sim. Desculpa, você tinha falado em relação... A sua pergunta foi... eu tinha falado a respeito da questão da alimentação de 3 em 3 horas, né? Que nem o pessoal trouxe no grupo. Sim. Que é uma falácia, né? Provavelmente. Educação. É assim que a gente quebra qualquer tipo de mito ou qualquer parâmetro antigo. Se você não tem educação sobre o assunto, e por isso que eu comecei a escrever livros. Eu tenho 10 livros já publicados, né? E na minha época eu li 100 livros na área. Porque não tinha informação por aí. Não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada. Eu vi as informações do meu mentor lá na internet, etc. Eu falei, cara, eu comprei o livro dele. Li o livro dele. Falei, quais mais livros eu tenho que saber para entender isso? Porque eu tava querendo me curar, né? No foco era a minha saúde. E aí eu comecei a ler livros atrás de livros, atrás de livros, atrás de livros. Eu falei, cara, como que eu vou disseminar essa informação? A pessoa não tem como passar meses comigo aprendendo. Eu vou escrever livros e vou disseminar para o Brasil. Foi aí que eu comecei a perceber que quem se mantém com essas mudanças de estilo de vida a longo prazo é quem leu, é quem se educou, quem veio aprender na prática, na íntegra ali. E refletiu sobre o assunto, que a leitura eu acho que é um dos parâmetros mais importantes. Porque você interioriza ali, não é só ir... Sabe, muita gente quer aprender umas receitas, aí compra um livro de receitas, aí vem para um retiro. Quer aprender mesmo? Quer interiorizar? Lê. Entende? Eu já, felizmente, minha carreira vai muito bem, realmente, tudo vai muito bem. Eu não preciso mais vender livro, a gente vende livro pro mundo inteiro, todo dia, mas todo mundo que se mantém crudívoro, ou que fez jejuns longos no Brasil, leu o Jejum Higienista, meu livro principal, né? A Cirurgia da Natureza, e o Dieta do Éden. Não tem... Porque não é os meus livros, é o conceito higienista. Quer ler outros lá de fora? Pode ler. Eu acho que os meus eu
peguei tudo que é de mais recente, sintetizei, e aí você vai pegar livros de pessoas de 40, 50 anos atrás, que estão um pouco desatualizados na ciência, mas são ótimos livros, é o mesmo conceito higienista, a base é primária ali. Né? Então pode ler outros livros, mas eu acho que para mudar, você tem que ter o conhecimento, mas óbvio, acompanhamento profissional também é bom, tipo Ronaldinho. O cara joga bola desde 5 anos de idade, mas ainda assim tem técnico. Pra mostrar pra ele, olha, você tá fazendo isso aqui de errado. O Djokovic tem uma equipe por trás do cara, ajudando o cara a jogar bem. Tem que ter um mentor, né? Facilita muito, né? E eu achei legal também quando você trouxe uma questão que você falou que... Eu não lembro qual filósofo que fazia as pessoas estudarem e aí depois ele falava para as pessoas ficarem em jejum por conta também de assimilar o conhecimento. Então, querendo ou não, o jejum, ele também vai ajudar a gente a melhorar a nossa cognição, com certeza, né? Aristóteles e Pitágoras, de acordo com a literatura, eles faziam seus discípulos jejuarem por 40 dias para conseguirem entender o que eles tinham para ensinar, senão não adiantava. Né? E sim, o jejum, o que ele faz a nível científico a gente, por exemplo, tem pesquisas do von Celand, eu acho, não me lembro qual é o nome do cientista, de quase 200 anos atrás, ele testando em minhocas. Ele pegava várias minhocas e botava elas para comer. Só que algumas minhocas ele tirava do bando e botava ela para jejuar quando ela chegava no final da vida. Digamos que a minhoca tem 1 mês de vida. Quando chega no final da vida dela, sei lá, 27 dias, 26 dias, ele bota ela jejuando. Ela voltava para o período pós-embrionário. Nossa. A aparência, os órgãos, tudo dela era como se fosse um animal que acabou de nascer. Nossa. E aí ele mantinha essa mesma minhoca viva por 16 gerações. Ou seja, imagina seus irmãos já terem morrido. Taraneto. Não sei nem como falar isso em português. Então, no final das contas, ele mostrou que a minhoca conseguia ficar viva indefinidamente. Talvez para sempre, né? Ele parou o experimento. Mas o que a gente tem mostrado na ciência é que o jejum, o Walter Long, que é o maior cientista de jejum, mostrou ligar multiple system regeneration, regeneração múltipla dos sistemas. E a gente literalmente anda para trás. A gente sabe que animais que, por exemplo, fazem jejum intermitente, jejum em dias alternados, restrição calórica, eles podem viver até 800% a mais. Ou seja, aumentar em 8 vezes o tempo de vida. Imagina um ser humano vivendo 800 anos, né? Mas eu não estou sugerindo que talvez a gente consiga nós não somos animais inferiores como eles testam em laboratório. Mas que a gente sabe que aumenta o tempo de vida, aumenta porque você pega Okinawa no Japão, eles comem 1.900 calorias. Ou seja, o ocidente usual come 2.500 calorias. E eles comem também uma dieta hipoproteica, de baixa proteína, que a gente sabe que desliga esses mecanismos de crescimento. O que acontece? O Okinawa é uma das civilizações mais saudáveis e longevas do mundo. Todo mundo que viu os Zonas Azuis do Netflix consegue reconhecer isso. Entende? Então, assim, restrição calórica proteica é a forma de ligar longevidade e prevenção de doenças crônicas. Então, o jejum faz isso de uma forma muito, muito eficaz de manter o organismo em mais tempo mais jovem. E simples, né? É uma coisa tão simples que parece assim que... É tão simples que eu acho que as pessoas ficam com dúvida. Nossa, será que vai dar certo? Será que eu vou morrer? Deve pensar tanta coisa, né? Não é só isso. Requer uma mudança de hábitos. Exato. Aqui, todo mundo quer fazer o quê? Nós somos feitos para corta-caminho. Economização de energia. Nosso cérebro funcionou assim ao longo da evolução. Então, hoje em dia, as pessoas querem economizar energia. Ir pra pizzaria, tá tudo bem. Eu tô acostumado a ir pra pizzaria, é o que eu gosto, é o que eu faço. Eu só quero sentar ali e comer pizza. Eu não quero jejuar e mudar todos os meus hábitos, passar fome. Pra quê? Sabe, o médico falou que eu vou ser curado com um remedinho. Eu só fazer uma cirurgia aqui, ó. Deixa eu tirar um órgão aqui e vai parar de doer. Ao invés de regenerar, né? Mas o que eu penso também é assim, que a questão da mudança, ela vem sair da zona de conforto. Quem que quer se sujeitar a um desconforto? Tá todo mundo fugindo do desconforto, quer cada vez mais conforto, quer cada vez mais facilidade, mais rápido, mais gostosinho. E o jejum eu também vejo como uma ferramenta espiritual, no sentido de que a privação, ela traz o autoconhecimento. Você começa a dar espaço para se entender com seus sentimentos, emoções, sensações, ficar cada vez mais sensível. Né? Quando a gente fez o Vipassana, que foi os 10 dias de meditação em silêncio,
E lá tinham horários mais definidos de alimentação e tal. E toda essa purificação foi ajudando a gente a chegar num outro nível de clareza, outro nível de sensibilidade. Então, eu vejo mestres indicando o jejum justamente para não só a regeneração, mas também essa capacidade de começar a ser mais resiliente. Abrir espaço. E ter um pouco mais de tolerância e controle em relação ao desconforto. Sim. E é legal também se a gente observar, né? Muita gente fala sobre a cura e regeneração do planeta. E aí a gente fica intencionando isso fora, né? Não, vamos regenerar o planeta, vamos plantar, vamos acabar com as queimadas, vamos prevenir as enchentes. Só que se a gente não tá regenerando a gente, não começar pela gente, como que a gente quer regenerar um planeta inteiro, né? Como eu falo, a paz é bioquímica. Quando a gente saiu do Éden, literalmente, ou seja, quando a gente começou a cozinhar num passado muito recente, mudou a nossa bioquímica. A bioquímica afeta o cérebro. E mudou o comportamento da raça humana. Nós estamos destruindo o planeta, destruindo a nós mesmos sem perceber. Então não existe paz externa. A paz começa de dentro. E eu sou convicto que seria através de uma alimentação frugívora. Você não tem como, por exemplo, pega um pássaro, bota numa gaiola, preso, sem poder se movimentar, comendo comida industrializada, você acha que ele não vai ficar maluco? Você acha que não vai afetar a capacidade neurológica dele, psicológica dele? É exatamente o que a gente faz. A gente bota seres humanos dentro de gaiolas, chamadas de apartamentos, sem sol, sem atividade física, muitas das vezes, né? Muita gente é sedentário, com comida industrializada, e acha que não vai afetar a psique humana. Então, assim, a gente olha para os nossos políticos. Um monte de político com câncer, obeso, pinguço. Entende? Me desculpa a sinceridade, mas não tem como alguém governar bem uma nação, ser empático, ser altruísta, ser benevolente, tendo esses hábitos modernos, patológicos. Sim. Eles vão querer dominar, roubar, ficar com dinheiro para eles e não tô nem aí. Falar, tô preocupando com a população, mas ele tá preocupado com o dele. E aí você vê político, sabe, andando de jatinho, falando sobre ajudar a população, e no final das contas eles estão, sabe, andando com relógio de 100 mil reais, pô. E é uma mentalidade, né, se a gente observar, que essa mentalidade de querer comer demais é uma mentalidade de escassez, né, de achar que vai faltar. E, por exemplo, eu observo aqui em casa, vem macaquinho, sagui, né, comer jabuticaba, quando tem fruta, essas coisas, e eu gosto muito de observar. E eles não estocam comida. Eles comem o que tá disponível naquele momento. E é muito legal. E não brigam também por causa de comida. Não, tipo, ninguém vai ficar sem. Então, dá pra ver que existe ali um equilíbrio e uma harmonia entre eles, né? E a natureza. É bonito. É bonito de ver. E pra galera, assim, né? Pra gente trazer uma coisa factível pra galera que tá interessada em jejum. Eu queria entender, assim, falar um pouco pra gente esses tipos de jejum. Como que a gente começa, né? A entrar nisso, essa adaptação. Eu sei que tem o jejum intermitente, que ela tem as características de cada tempo, né? Espaço temporal sem alimentação. Então traz um pouco pra gente, de uma forma simples, pra galera que tá escutando entender, assim, todas essas categorias do jejum. Vamos lá. Tem sim, hoje em dia, muitas diferenças de jejum, etc. Mas pra mim, só existe um tipo de jejum mesmo, né? Porque jejum intermitente, convenhamos, é comer de forma sã. Porque não é jejum. Jejum é quando você passa de um dia à base de água, etc. Jejum intermitente se deram esse nome, mas pensa bem, só vaca come o dia inteiro na natureza. Animais carnívoros comem uma só vez ao dia. Primatas, antropóides, os frugívoros comem só 2 vezes ao dia. Entende? Nós só comeríamos 2 vezes ao dia. Então, jejum intermitente é comer de forma sã. Ao meu ver, é comer de forma natural, normal. Tá. Né? Não é nem jejum. Mas jejum intermitente, obviamente, já se mostra benéfico em estudos médicos científicos, em seres humanos, em animais de laboratório. Ou seja, estudos pré-clínicos e clínicos, como a gente chama. Então, aí você tem o jejum intermitente, que é ficar várias horas sem comer, sei lá, 6 horas entre as refeições. Tem o que a gente chama agora na ciência, que eu acho que é mais avançado ainda do que o jejum, que a gente chama de Time Restricted Feeding. Alimentação restrita por tempo. Porque veio o Satchin Panda, que é um cientista de cronobiologia e crononutrição, e falou, olha, vamos fazer testes
alimentando as pessoas fora dos horários naturais. Vamos botar elas para comer às 8 horas da noite e ver no que dá. Liga genes pró-inflamatórios, aumenta a pressão, glicemia, insulina, triglicerídeos, colesterol, pressão. Só por... Ela tá comendo um alimento saudável, mas já tá causando alterações patológicas. E aí eles começaram a perceber que não é só o jejum intermitente. Porque qual é o maior erro das pessoas que fazem jejum intermitente? Ela fica em jejum até o meio-dia tomando café e etc. Chega às 10 horas da noite ela ainda tá comendo. Porque ela fez jejum até o meio-dia. Entende? Só que isso afeta todos os fatores de crononutrição e é muito pior. Entende? Então, sim, é muitos detalhes a se prestar atenção, obviamente. Eu sugiro a leitura do jejum higienista para entender todas as nuances. Ótimo. Mas, vamos lá. Jejum intermitente, time restricted feeding, que a gente chama de crononutrição, nutrição do tempo. Então, por exemplo, eles fazem estudos com aquele conceito antigo de café da manhã como um rei, almoço como um plebeu, jantar como almoço como um príncipe, jantar como um plebeu. Eles botam nessa exata função o café da manhã sendo a principal refeição com a maior parte das calorias e o jantar sendo a menor parte da refeição. As pessoas perdem peso. Eles trocam isso, as pessoas ganham peso. Existe uma disfunção metabólica e hormonal por botar a maior parte das calorias para de noite, que não é uma coisa natural porque não existia luz na natureza. A nossa maior fome realmente é ao meio-dia. Então tem muitas coisas a se considerar dentro de um jejum ali que a gente precisa aprender para poder aplicar de forma correta. Boa. Mas, então tem time restricted feeding, né? Que a gente vai prestar atenção não só no jejum, mas nos horários de alimentação ideal. Tem restrição calórica, que eles testam em animais de laboratório e o animal vive consideravelmente mais, que ele come 30% a menos das calorias que naturalmente ele consumiria. E também não seria restrição calórica, seria comer de forma sã também. Porque pensa bem, Okinawa no Japão, eles comem mais volume de comida que um japonês usual, ou seja, o japonês de Tóquio, come bem menos comida que um japonês de Okinawa, mas come menos volume. Ou seja, eles comem mais calorias, mas menos volume. Então, Okinawa come mais comida, mas está comendo menos caloria porque os alimentos são mais saudáveis. Porque nossos alimentos ideais são ricos em água. Então, pensa bem, eu vou comer 2 kg de melancia, são 600 calorias. 2 kg de melancia são 600. Em volume é enorme, né? Imagina. E poucas calorias. 1 quilo de arroz cru é 3.600 calorias. Nossa, Entende? Carne são 2.500 calorias. Nossa. Entende? 1 quilo. Então, eu vou comer 2 quilos de melancia, são 600. 1 quilo, 300. Então, naturalmente, a gente já faria uma restrição calórica natural comendo nossos alimentos ideais. E por isso que eu sou um pouquinho mais magrinho. Porque eu como quilos de comida, mas ainda assim a comida é tão saciante e tão pobre em calorias e rica em água, que isso já faz o mecanismo de restrição calórica que a própria Bíblia já falava que o tempo de vida do homem é 120 anos. Ou seja, eles sabiam que no Éden a gente vivia mais. No Éden, eu não sou religioso, tá? Mas eu só estou usando como uma alusão à ciência que a gente viveu lá no Éden, florestas tropicais, comendo como chimpanzés na selva. perfeito. Então, isso é muito interessante ver que a ciência se associa à mitologia, à geologia, a várias ciências, sabe? Então, no final, a mitologia e a história se associam. Então, o jejum também pode ser considerado uma restrição calórica, né? Então, é um outro tipo de jejum. Não é só, eu tô fazendo jejum intermitente. Aí vai e come 5.000 calorias quando quebra o jejum. De comida industrializada, de alimentos muito densos. Pasta de amendoim, essas coisas. Exato. Porque fica preocupado com a caloria, né? Às vezes. Exato. E aí, além da restrição calórica, também tem restrição proteica, que a gente já tem mostrado na ciência que é um mecanismo tão importante quanto a restrição calórica ou mais para saúde e longevidade, prevenção de doenças, etc. Tem, dentro de laboratório, eles fazem alternate day feeding, ou seja, alimenta o animal um dia e bota para jejuar outro dia. Alimenta o animal um dia, bota para jejuar outro dia. Ou tem, por exemplo, 5-2, como a gente chama, que o Michael Mosley, um médico, popularizou para a BBC de Londres, num documentário chamado Eat Fast and Live Longer. Ele popularizou esse jejum 5-2, ou seja, come por 5 dias normal e 2 dias você faz uma baita de uma restrição calórica. Come muito menos do que o necessário de calorias. Ou tem, por exemplo, a Fasting Mimicking Diet, do Walter Longo. É o maior cientista de jejum do mundo. Ele criou a dieta que imita jejum.
que é literalmente fazer por 5 dias uma restrição calórica com sucos, sopas e barras de frutas e vegetais, etc. Ele pegou, meio que criou uma dieta meio que industrializada, baseada em plantas, de coisas secas, né? Não é industrializada, mas é tudo seco. Liofilizado, é desidratado, etc. Para as pessoas só reidratarem uma sopa de cogumelo em casa e comer. Então é uma dieta com restrição calórica vegana, que em 5 dias liga esses mecanismos de jejum sem você precisar jejuar. Porque ele via que era uma das maiores dificuldades para os médicos aceitarem a pessoa não estar comendo, para as pessoas aceitarem não estarem comendo. E ele mostra que essa dieta que imita jejum liga até células beta-pancreáticas, regeneração de NGN3-driven beta cell regeneration. Ou seja, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que mata as células beta-pancreáticas que produzem insulina. E essa dieta que imita jejum, que não é nem um jejum 100%, que com certeza seria muito mais potente, porque deixa o organismo focar só na regeneração e não tem nutriente entrando. E no final das contas, ainda assim, liga um gene que só é ligado quando você está na barriga da sua mãe, que liga a regeneração dessas células, que é talvez uma cura para diabetes tipo 1. Que não existe isso na ciência. Entende? Então, assim, até mesmo uma fasting mimicking diet, que é alimento em pó desidratado das plantas, restrição calórica, já liga esses mecanismos de jejum. Né? E aí existe o jejum de sucos e, na minha humilde opinião, existe o verdadeiro jejum, que é o jejum higienista. Que é quando a gente realmente para de comer e bebe água até a fome voltar. E eu não tô recomendando jejum, tá, pessoal? Eu sou contra jejum sem supervisão médica. Vocês precisam primeiro se educar sobre o assunto. Depois que vocês se educam, leiam o livro. E aí depois você vai procurar lá no final do livro as instituições medicamente supervisionadas ao longo do mundo que você pode fazer um jejum. Ah, Eduardo, mas jejum é natural. Tá bom. Primeiro que eu não quero levar um processo. Segundo, porque eu já vi muita gente se beneficiando muito com jejum até sem supervisão, e eu não recomendo jejum sem supervisão, mas já vi também gente se machucando, fazendo muita besteira, porque tem muito ser humano completamente insensato. Tá? Então, quando você vai quebrar um jejum, você pode fazer besteira, tem coisas a se considerar, sim, que é um processo natural, mas a gente não vive mais de forma natural. A gente tem luz elétrica, tem comida abundante, tem um monte de coisa que corrompe nossos instintos e faz a gente... permite a facilitar fazer besteira. E assim... Perfeito. Vamos colocar nível total iniciante, né? Total iniciante pra galera. Se uma pessoa quer começar a adentrar a um estilo de vida um pouco melhor, a diminuir um pouco essa janela de alimentação e dar um primeiro passo mais simples para ela conseguir transcender a barreira do desconforto, o que você recomendaria? Bem simples. Começar comendo mais frutos e vegetais todos os dias. Porque a pessoa, ela tenta começar pelo jejum, mas ela toma café, ela tá privada de sono, ela tá sedentária, ela come uma péssima dieta. Aí quando ela tenta largar a comida por 2 horas... emocional não aguenta, né? Vê drogados. Eu já fumei. A minha primeira semana que eu larguei o cigarro foi horrível, horrível, horrível. Tá viciado o sistema, né? Larga o álcool. Seja um alcoólatra e larga o álcool. Seja um drogado e larga o consumo da droga. O que a gente faz com eles? A gente interna eles numa instituição, porque o cara fica tão nervoso, tão... preciso, que ele não consegue se concentrar. Porque sim, quando a gente dá um descanso ao organismo, ele começa esse processo de reparo e desintoxicação que causa incômodo. Causa dor. Porque você tá doente por dentro e não percebe. Então, eu pulo uma refeição, eu não tenho sintomas. E eu tinha muito lá atrás. Eu hoje em dia sou saudável, eu tô fazendo isso há 18 anos. Então eu não tô me reintoxicando todo dia com muita toxina. Pra, quando eu pulo a refeição, tá tudo de boa. Mas quando uma pessoa normal vai tentar pular uma refeição, realmente ela sente fraqueza, hipotensão arterial, hipoglicemia, cãibra no intestino. Irritação. Exato. Ansiedade, depressão. Ela sente um monte de sintoma ruim. Entende? Ela soa frio mesmo. Então se você não consegue... O ideal é ter acompanhamento profissional. Eu sou um profissional da área de saúde, regulamentado, e não posso falar para as pessoas fazerem sem acompanhamento. Porque eu posso ser processado, perder minha licença, e a pessoa mesmo pode conseguir se machucar, por mais natural que seja. Então eu acho que a pessoa tem que entender que a vida saudável, uma liga a outra. Se a pessoa pratica atividade física, se ela come uma dieta mais saudável, se ela dorme bem, é mais fácil para ela praticar o jejum. Entende? Então eu acho que ela tem que se preocupar, porque muita gente vem a mim, vê os documentários de jejum lá no canal, às vezes lê o livro, quero me curar de uma doença.
Aí quer jejuar porque quer jejuar. Eu falo, jejum não é nada sem a vida saudável. Sim. Porque você pode até começar a reverter o problema de saúde. O que você faz logo depois? Volta pra coxinha. Volta para os mesmos hábitos. Dormir tarde, beber, fumar. Os problemas voltam rápido, entende? O jejum é um kickstart, pode ser usado como um kickstart, sim, para você começar bons hábitos. Ele auxilia a recalibrar o paladar. Você largar álcool, largar tabaco, ele facilita muito isso. Mas você precisa estar numa instituição devidamente controlada para não fazer besteira, para não começar a se sentir mal logo no primeiro dia e voltar assim renarcotizar com essas drogas de escolha. Tem que trocar o bioma, né, mesmo. E comendo mais frutas e vegetais, como você trouxe, eu acredito que já vai criando essa mudança ali dentro, Exato. né? Vai facilitar para quando ele querer realmente começar a ficar mais horas sem comer, etc. Eu mesmo comecei, no meu início eu tentava ficar em jejum e me sentia péssimo. Sim. Né? Tem uma pergunta antes da gente fechar o nosso papo aqui, tem uma pergunta que a gente recebeu no nosso grupo do WhatsApp que eu achei interessante, porque o Ayurveda, né, ele tem algumas considerações que ele fala que dependendo do seu tipo, não é recomendado o jejum, uma coisa assim, por exemplo, pode agravar o Vata Dosha. Ela trouxe assim, poderia agravar, segundo essas tradições. Você tem alguma informação sobre isso? Tenho sim, claro. Bom, vamos lá. Eu admiro muito o Ayurveda. Eles eram muito visionários. Eles estavam muito à frente do seu tempo. Mas foi desenvolvido há 7.000 anos atrás. Não tinha ciência ainda. Então, muitas das coisas que eles acreditavam era crença. Não era verdade e ciência, entende? Então, o higienismo já vem só de 200 anos atrás. E aí a gente já tinha muito dado laboratorial para embasar o que a gente estava fazendo. E não só dado laboratorial, a gente tem também dado clínico. Os higienistas já estão supervisionando o jejum há 200 anos. O Shelton, por exemplo, um dos meus principais mentores, supervisionou mais de 40 mil jejuns à base de água ao longo da vida dele. Eu, sinceramente, não tenho o que falar. O cara já viu tudo sendo revertido e a experiência dele era extremamente impressionante. Então, o que acontece? A ciência mostra que o cozimento causa formação de toxinas e perda de nutrientes. Para o Ayurveda, se cozinha todos os alimentos. Né? Pouca gente pode ser crudívora. Né? Mas aí eles introduzem proteína animal, que a gente sabe que tem menos nutrientes do que plantas. Sabe? Eles introduzem manteiga, né? Então, assim, eu acho que eles, como todo visionário, e eu não digo saber tudo, porque vai vir a próxima geração, daqui a 50, 60 anos, com mais dado científico, mais conhecimento do que a gente deixou, e melhorar o conhecimento que eu já tenho, que é o que nós higienistas temos feito. Você pega lá há 200 anos atrás, o Isaac Jennings, quando ele criou o higienismo, a gente sabe muito mais coisa do que ele sabia lá atrás. Mas ele era um visionário e só podia ir até onde o conhecimento já tinha sido desenvolvido e descoberto. Sim. Perfeito. Então a Ayurveda foi muito à frente, mas não conseguia ir mais à frente porque ainda não tinha conhecimento. E não tinha experiência clínica de dezenas de supervisores de jejum supervisionando os jejuns e vendo o que realmente funciona e o que não funciona. Então esse discernimento das nuances é difícil às vezes fazer porque o ser humano vive sob toda condição. Ou seja, você dá comida cozida pra ele, ele vive. Você dá comida crua pra ele, ele vive. Você bota ele preso num calabouço, a pão e água, ele vive. Só que como que a gente mensura o ideal do semi-ideal? Entende? Agora a gente consegue mensurar. A gente pega exames laboratoriais, epigenética, você consegue mensurar um monte de coisa dentro do ser humano. Lá atrás não se conseguia. Sim. Então eles tinham crenças que não eram verídicas, né? E uma pergunta minha, assim, uma dúvida, a última pergunta, porque, assim, eu acredito que esse episódio vai explodir a cabeça de muita gente, assim. São muitas verdades que a gente tem que encarar mesmo a respeito da nossa responsabilidade com a nossa alimentação, né? E uma informação que veio pra mim esses dias, assim, que foi a questão do papel do nosso intestino, né? E como você estuda tudo isso, me veio essa informação, muito se fala sobre a separação do joio e do trigo. E aí a função do nosso intestino é justamente isso, né? De separar ali o que é bom pro nosso sistema, pro nosso sangue, pro nosso organismo e descartar o que é ruim. E aí um intestino que tá inflamado, que tá doente, como que ele vai fazer essa separação do que é bom e que é ruim, né? Como que você vê isso? Ele não faz, né? É o que eu falei, leaky gut, como a gente chama. Síndrome do intestino permeável. O intestino, ele é feito do que a gente chama de tight junctions. Eu não me lembro o nome em português, mas as células são muito, muito juntinhas, que não passa nada
Porque o que acontece? Qual é a função do intestino? É quebrar tudo de macromoléculas para micromoléculas. E então ser absorvido. Porque as nossas células, elas não usam macromoléculas, elas só conseguem usar micromoléculas. Ou seja, sua célula, ela não consegue gerar ATP, usar a energia do carboidrato complexo. Ela não consegue comer o feijão e usar o carboidrato do feijão. Ela tem que quebrar o carboidrato do feijão de polissacarídeos para monossacarídeos e aí então conseguir utilizar. Então, o intestino, ele não deixa passar os polissacarídeos, que é uma cadeia de carboidrato muito longa, mas ele deixa passar o monossacarídeo, que é uma célulazinha pequena. Imagina que a célulazinha pequena consegue passar nessas tight junctions. A célula grande, que é o polissacarídeo do feijão, não consegue. Então, a fruta, ela já é o monossacarídeo. Ela é o processo de digestão na árvore. Nossa. Por isso que ela digere tão fácil. Por isso que você não precisa... Tipo, você come a melancia, parece que não tem nada, entende? Você come um arroz e feijão, você sente o peso. Porque o organismo não precisa trabalhar em cima da fruta, porque a planta já trabalhou para você. Entende? Então, com uma dieta... Por exemplo, antibiótico destrói a microbiota. Dormir mal destrói a microbiota. Aqueles corantes, conservantes, etc., prejudica a microbiota. Uma dieta rica em carne prejudica a microbiota, que a gente sabe disso, né? Alimenta as bactérias erradas. Então, quando você alimenta as bactérias certas, com esses pré-bióticos, probióticos, né? Que uma maçã, por exemplo, ela não tem só a fibra que alimenta a microbiota. Ela tem 10 milhões de micro-organismos vivendo dentro dela. Será que o cozimento não prejudica esses probióticos? A gente não tem estudo sobre isso, mas eu acredito que... Porque uma bactéria... Pô, se sua mão é sensível ao calor, imagina uma bactéria microscópica. Entende? Então, assim, você botar ali a 100 graus e ficar queimando, você destrói o probiótico que vai colonizar o seu próprio intestino. Então, aí, quando o intestino não está devidamente colonizado, a bactéria precisa ser alimentada. Se ela não se alimenta, ela come você. Entende? As bactérias, elas são parte de nós. São mais bactérias do que genes e células. Tipo assim, é uma coisa bizarra. Então a gente precisa cuidar delas e elas cuidam da gente. Então quando a gente cuida delas, elas criam essa barreira entre o intestino e o sangue. E não deixam essa barreira ser vazada. E aí quando a gente não come de forma saudável, a barreira fica vazada, passa coisas pro sangue, aí vem alergias, vem doenças autoimunes, vem todos esses problemas que a gente vê. E com certeza deve influenciar muito nos nossos pensamentos também, né? Nossa, neurotoxina total. Exato, é como eu falei, a barreira hematoencefálica também é produzida pelo intestino. Nossa. O nosso objetivo aqui hoje, galera, é provocar, né? Expandir essa percepção. Calma. Provocação, expandir a percepção para a gente começar a questionar o que está sendo feito no dia a dia. Ao menos aqui, sai desse episódio questionando o seu estilo de vida. Por que eu como assim? Por que eu nunca tentei algo diferente? Quais são as minhas sensações e reações do meu corpo ao longo do dia? Quem me falou, da onde que veio esse hábito, né? Quem me falou que tem que ser assim? Vamos questionar, vamos tentar, vamos buscar informação, vamos pegar algumas consultas com pessoas que estão atualizadas. Porque 2024, né, é bem diferente do que está acontecendo há centenas de anos atrás. Então vamos também ganhar esse discernimento para abrir espaço para o novo. É verdade. Nossa, exato. Sensacional. Exato. E como que o pessoal pode encontrar o seu trabalho? O que tá rolando aí na sua vida nesse momento? Vamos lá. Todas as redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, todas elas, né, são Dr. Coraça ou Saúde Frugal. Muitas delas têm até 2 perfis, né? Como eu decidi trabalhar lá atrás, eu decidi educar. Eu não vendo produtos consumíveis, ou seja, não é um suplemento que você vem para mim e fica comprando toda hora. É material educativo. Você lê os livros, são 10 livros, 6 didáticos científicos, 4 de receitas. Tem 6 cursos online, tipo palestras, aulas culinárias, etc. Tem retiros sempre presenciais, sempre janeiro, fevereiro e julho. Onde lá em casa tem uma quadra de tênis, tem 350 árvores frutíferas, 4 quadras da praia de Saquarema e é onde eu ensino, né? E onde eu tenho meu consultório que eu atendo presencial e online, né? Então, basicamente, é isso que eu ajudo, como eu ajudo as pessoas, através de compreensão de como fazer o corpo delas trabalhar e se regenerar,
Eu não faço nada. Quem faz é, na verdade, a pessoa. E aí que é o mais difícil e diferencial do trabalho. Eu acho que dá mais resultado do que qualquer coisa que você possa imaginar na vida, mas depende somente de você. O higienista, não somos curandeiros. Nós somos educadores de medicina de estilo de vida. Porque a medicina usual, come o que você quiser. Tá com câncer? Vai lá que a gente tira um órgão seu e vai ficar tudo bem. Joga uma quimioterapia ali no sangue e vai ficar tudo bem. É basicamente isso. Eles ainda já fazem algumas recomendações de estilo de vida, o que não faziam antes. Mas as recomendações ainda são demasiadamente moderadas, o que a gente prova a nível científico, né? Tem estudos do Ornish, por exemplo, mostrando pessoas na dieta da Associação Americana do Coração e numa dieta vegana. A dieta vegana, tipo assim, as pessoas na dieta da Associação Americana do Coração precisam de cirurgias durante o estudo, precisam de mais remédios e o quadro clínico continua a piorar. Na dieta vegana, ela começa a mostrar reversão de toda a cardiopatia. Nossa. Aí eles fazem o mesmo estudo com dieta com câncer de próstata e na dieta da Associação Americana do Câncer e uma dieta baseada em plantas. Da dieta baseada em plantas só reverte os biomarcadores do câncer, que mostra proteção até de outras doenças também, como peso, etc. E na dieta da Associação Americana do Coração, eles continuam a progredir a doença, precisar de mais remédios e cirurgias. Uau! Então, assim, é muito evidente isso a nível científico e nós não somos curandeiros. A gente não promete nada para o paciente, a gente promete educá-lo no que há de mais recente na literatura médica científica para ele fazer escolhas coerentes com a biologia dele. Sim. Maravilhoso. E aí, é basicamente isso. O que eu sugiro mesmo não podendo pagar, corre lá no YouTube, no Insta, segue. Tem muita coisa. Começa a assistir. Se educa, né? Entra na cabeça que vai ser já um divisor de águas. Teve uma senhora agora que deu um depoimento lá pro canal, a Graça. Ela me ligou chorando. Quando viu que era eu não me lembro se ela chorou, mas ficou super emocionada no telefone. Aí começou a contar a história dela. Eu falei, Graça, me dá um depoimento? Ela falou, tranquilo. Ela tem 73 anos, uma senhora. Ela estava com câncer, aneurisma cerebral, hipertensão, osteoporose e tinha mais algum problema. Nossa. Eu acho que era melasma, etc. Ela reverteu tudo, falou que a única coisa que ainda está revertendo é a osteoporose. Ou seja, contra tudo e todos, os médicos criticaram, falavam que ela estava maluca, ela não mostrou que não estava tomando remédio, começou a viver só de forma higienista. E não estou sugerindo para você largar seus remédios, tá? Mas, ainda assim, falou, eu tenho os exames para provar aqui, revertir tudo. Maravilhoso. E é autorresponsabilidade, galera. Autorresponsabilidade. A saúde, nossa, tá na nossa mão. Chega Exato. de ficar colocando, né, na farmácia, na indústria alimentícia. É nossa responsabilidade. Você é mestre de si mesmo. Vamos começar por esse veículo sagrado aqui, o corpo. Sim. E uma forma de ajudar a gente é espalhar esse podcast para alguém. Indica para uns 3, 4 amigos. Faça Quantos igual você a natureza, semeie. semeia. Espalhe as sementes aí para mais pessoas se beneficiarem desse conteúdo. Sigam as redes do Dr. Coraça, porque realmente são conteúdos maravilhosos. A profundidade, assim, não dá para acessar em um único episódio. E a gente tá muito grato pela sua presença aqui, pelo seu conhecimento. Gratidão, prazer, pessoal. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo.